Francisco José do Nascimento, mais conhecido pelos apelidos de Dragão do Mar ou Chico de Matilde, nasceu no dia 15 de abril de 1839, em Canoa Quebrada, no distrito de Aracati, situado no litoral leste do Ceará. Francisco era filho do pescador Manuel do Nascimento e da dona de casa Matilde Maria da Conceição. Quando Francisco tinha 8 anos, seu pai faleceu enquanto trabalhava nos seringais na Amazônia. Para ajudar na renda da família, sua mãe lhe conseguiu um emprego como garoto de recados em navios que iam do Maranhão ao Ceará. Desde muito jovem, Francisco criou uma profunda conexão com o mar. Aos 20 anos, trabalhou no veleiro do comendador português José Raimundo de Carvalho como embarcadiço e depois comandante. Nesse período, ele foi alfabetizado e se casou com Joaquina Francisca, e com ela teve uma filha chamada Francisca. Francisco era um navegador habilidoso. Ele percorria portos das regiões Norte e Nordeste e em 1874 foi nomeado prático-mor na Companhia dos Portos do Ceará. Trabalhando como jangadeiro, Francisco viu de perto a cruel prática do tráfico de escravos. As cenas cruéis que ele presenciou o deixou indignado com a escravidão. Nesse período, ele conheceu João Cordeiro, um homem de convicções republicanas e anti-escravistas, que fundou a Sociedade Cearense Libertadora. Suas ideias motivaram Francisco a se tornar um dos principais líderes do movimento abolicionista no estado do Ceará. Entre os anos de 1877 a 1879, houve um longo período de estiagem que assolou o estado do Ceará, causando fome e a proliferação de doenças, como a varíola e a cólera, ocasionando a morte de mais de 1/4 da população cearense. Em meio a esse cenário caótico, os senhores de escravos não estavam conseguindo mantê-los e decidiram vendê-los para os grandes produtores de café em São Paulo. Para cumprir o contrato de venda, os escravizados eram embarcados no porto cearense rumo a São Paulo. Foi nesse período que Francisco demonstrou coragem e enfrentou os poderosos senhores de escravos, ao fechar o porto de Fortaleza nos dias 27, 30 e 31 de janeiro de 1881. Como ele era um jangadeiro conhecido e líder dos práticos e dos funcionários que trabalhavam nos barcos atracados no porto, conseguiu organizar um boicote contra os donos de escravos, se recusando a embarcar os escravizados nas embarcações. Em poucos dias, um grande número de pessoas aderiram ao movimento abolicionista do Dragão do Mar e passaram a dormir no porto. O confronto entre a polícia e os abolicionistas não era algo raro. O próprio Francisco brigava com policiais e liderava vários grupos que sabotavam as embarcações que não participavam do movimento. Os senhores de escravos ficaram desesperados e procuraram as autoridades judiciais para impedirem o movimento orquestrado por Francisco. O Dragão do Mar foi chamado em juízo para prestar explicações sobre suas ações. Enquanto caminhava pelas ruas de Fortaleza em direção ao fórum, uma multidão de apoiadores o seguia. O número de pessoas que apoiavam o movimento de Francisco só aumentava, e isso preocupava as autoridades do território cearense. No dia 3 de agosto de 1881, houve uma nova tentativa de embarcar escravos que seriam vendidos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Contudo, os jangadeiros liderados por Francisco e pelo escravo liberto José Luiz Napoleão se recusaram a transportar os escravizados e declararam o Porto do Ceará oficialmente fechado para o tráfico interprovincial. Em 1º de janeiro de 1883,
com a presença de José do Patrocínio, 116 escravizados foram alforriados na vila de Acarape. Esse fato fez com que a vila fosse o primeiro local a abolir a escravidão no Brasil, sendo por isso rebatizada em 1889 como Redenção. No dia 25 de março de 1884, o presidente da província, o baiano Sátiro Dias, declarou a libertação de todos os escravos do Ceará, tornando o Estado o primeiro a abolir a escravidão no país, 4 anos antes da Lei Áurea. Os acontecimentos que aconteceram no Ceará repercutiram em todo o país, e os abolicionistas cearenses foram congratulados pela imprensa abolicionista nacional. Entre eles havia, porém, uma pessoa humilde, de cor parda e trabalhador do mar, chamado Francisco José do Nascimento, vulgo Dragão do Mar. Após as festividades, Francisco viajou para o Rio de Janeiro, sendo recebido pelo imperador Dom Pedro II no Paço de São Cristóvão, onde foi homenageado por seus atos de bravura. Em 1890, Francisco foi promovido a primeiro-tenente honorário da Armada e ocupou o posto de major-ajudante de ordens do secretário-geral do Comando na Guarda Nacional do Ceará, título que lhe foi auferido por João Cordeiro, ao tempo em que este ocupou a presidência do Estado. No ano de 1902, Francisco se casou pela segunda vez com Ernesta Brígida, sobrinha de João Brígido. Francisco passou a frequentar, meio a contragosto, as reuniões literárias e participou de cavalhadas nos subúrbios de Fortaleza. Organizou lapinhas e uma capela de devoção de Nossa Senhora dos Navegantes. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Em 1904, aos 65 anos, Francisco participou da Revolta dos Catraeiros, um movimento organizado por pescadores e chefes de família, em reação ao recrutamento militar obrigatório que seguia para o sul do país. A convocação militar havia sido publicada com 72 horas de antecedência do embarque, pegando a todos de surpresa. Muitos dos homens que participaram da revolta tinham 8 a 10 filhos e não queriam deixar suas famílias. Por toda a Praia do Peixe, a antiga praia de Iracema, ouviu-se a ordem do Dragão do Mar: ninguém embarca. O governo cumpriu a ameaça de embarcar os homens à força, com uma rajada de tiros. Dos 200 homens que participaram da revolta, sobraram 90 feridos. Francisco liderou uma marcha em direção aos jardins do Palácio da Luz, sede do governo, gritando por justiça. O presidente, Pedro Borges, ordenou a volta da tropa aos quartéis. O Dragão do Mar faleceu no ano de 1914, aos 75 anos, após ter vivido uma vida dedicada à luta abolicionista. A história do Dragão do Mar continua a inspirar gerações e serve como um lembrete que a luta pela abolição não era formada somente por intelectuais, advogados e jornalistas, mas também por pessoas comuns, como o jangadeiro Francisco José do Nascimento, que é considerado um símbolo da resistência popular contra a escravidão e um exemplo de coragem e determinação. A história de Francisco nos inspira a lutar por um mundo mais justo e igualitário. Sua vida é um exemplo de que uma pessoa pode fazer a diferença, mesmo diante de grandes desafios. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!